Fê, respeito ao meio ambiente, inclusão e uma longa jornada consistente para alcançar os objetivos. Você sabia que isso é comum ao esporte, ao ESG, à sustentabilidade? Pô, cara, então, ó, hoje a nossa convidada, além de manjar muito sobre isso, ela é uma super atleta que está completando esse ano 30 anos da travessia dela a nado do Canal da Mancha. Caramba, que incrível! Vamos falar com ela? Vamos embora! Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto. Isso mesmo, lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião, bom dia, tudo bom? Tudo em paz contigo? Tudo certinho também. Continue assim. Muito bem, mas antes de começar mais um super papo aqui, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comentário, sugestão, acione o sininho da rede social, assim você não perde nada aqui dos nossos papos, sempre com um convidado muito especial todas as quartas-feiras. E agora também, Flavião, estamos lá no Apoia-se, hein? Bem lembrado, né? Hein? Se você quer ser um apoiador do canal, clica aí, apoia.se/pariponto, saiba como ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, estar mais perto aqui da gente, conhecer bastidor, reunião de pauta, enfim, tem muita coisa interessante, certo? Perfeito. E agora eu vou chamar a nossa convidada aqui. Hoje a gente vai ter um papo muito legal, que a gente vai falar também sobre esporte. Não só sobre meio ambiente, esporte, que é uma coisa que nós gostamos muito, né? Tudo a ver com sustentabilidade, né? Hein? Tudo a ver, a gente vai mostrar isso para vocês. Com ela aí que atravessou o Canal da Mancha a nado. Isso, e essa aventura, digamos assim, está completando aí logo mais 30 anos. Ela é a Ana Mesquita. Tudo bom, Ana? Oi, tudo bem, Fernando? Tudo bem, Flávio? Tudo Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado. Você está aqui no nosso estúdio, é uma honra pra gente. Não tem como a gente não começar falando sobre a sua travessia aí do Canal da Mancha a nado, Ana, que está completando 30 anos já dessa, que para muitas gente, essa loucura para muitos, né? E conta aí, como que surgiu essa ideia, onde você estava, como que você estava para você decidir fazer essa travessia? Olha, eu comecei a nadar na adolescência em São José do Rio Pardo, e o técnico lá, o Agenor Ribeiro Neto, que fez aniversário outro dia, ele tinha treinado a primeira brasileira, que é a Kay France, a atravessar o Canal da Mancha, uma paraibana. Ele contava a história dela, era fascinante a história dela, e ele contava, e aí, às vezes, ele virava para mim e falava: você tem muita resistência, por que você não atravessa o Canal da Mancha? Assim, aí, na lata. Então, e aí, às vezes, de repente, eu meio que me entusiasmava, assim, né? E falava assim, acho que eu quero. Ele falava assim, moço, tem que começar a treinar uns 10 mil metros por dia, 6 dias por semana, engordar uns 10 quilos, e a gente precisa fazer um treino longo no inverno, na represa de Caconde, para ver como é que você suporta o frio. E eu falava, não, acho que eu não quero. Melhor não. Acho que não. E o tempo foi passando, eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, com 17 anos, e parei de nadar. Parei, estava estudando todos os dias como que era importante a atividade física e etc. E não estava praticando educação física na USP. E não estava praticando nenhuma. E aí o que aconteceu foi que o meu irmão mais velho morreu. Eu perdi meu afilhado, ainda bebê, e meu irmão mais velho em 89. E fiquei completamente sem chão. Foi isso que me fez voltar para a água, porque a água me faz viver, assim. E aí voltei a nadar. Eu ia para o clube todo dia na hora do almoço, e em vez de almoçar, porque a faculdade era integral. Uhum. E estava gostando muito de nadar, e um dia o técnico do triatlo me viu nadando e me convidou para nadar com eles. E eu falei assim, mas eu não aguento correr. Ele falou, não tem problema, vem aí. Eu falei assim, nem tenho bicicleta. Não tem problema, vem aí. Aí eu fui, comecei a nadar com eles, e foi muito legal, assim, muito bom para mim. E eu passei tipo um ano nadando, só nadando mesmo. Eu ia lá nadar, eu não estava pensando em competir, eu não estava pensando em Canal da Mancha, eu não estava pensando em coisa nenhuma. Eu estava só nadando. E gostando muito.
Aí chegou um almoço na casa da minha avó, que eu encontrei o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe. E o tio João Batista virou para mim e falou assim, mas você não nada mais? Eu falei assim, olha, sabe que eu até estou nadando e nem estou nadando muito mal, não. Estou nadando. E aí ele falou assim, mas você não vai para uma Olimpíada? Eu ri, né? É fácil também. De estou nadando para uma Olimpíada. Aí, tem um caminho. Aí eu falei assim para ele, olha, João, que eu bem que gostaria e acho que seria um sonho possível, era atravessar o Canal da Mancha a nado. Porque essas coisas a gente fica com elas na cabeça, né? Aí ele falou assim, mas se você tem vontade, por que você não atravessa? Fácil, né? Uhum. E aí eu falei assim, olha, é caro, né? Difícil patrocínio, imagina, faz anos que eu não nado prova nenhuma de águas abertas, como é que eu ia conseguir alguém para me patrocinar para ir para o Canal da Mancha? Uhum. E aí ele falou assim, não, você pode treinar, porque se você não conseguir patrocínio, eu patrocino. Ó. E aí Se foi esse é o assim. problema, tá resolvido. Foi assim, eu não tinha mais desculpa, já que tem vontade, porque não vai? Uhum. E eu fui mesmo. Que legal. Essa Que história. foi um pouco a história. Aliás, deixa eu dizer, o riso é um companheiro perfeito para a travessia da vida, né? Eu estou citando isso porque, aproveitando o gancho da travessia, essa é uma das preciosidades que a gente tira desse livro, viu, Ana? Eu acho que eu li esse livro assim de uma sentada, porque é um livro que umas horas eu lia como um livro de poesia, pela forma com que você narra a travessia ou a travessura do Canal Achei da ótimo Mancha. Que é um livro que já está na 3ª edição, isso? Foi lançado a 3ª edição ano passado. E foi em 2009 lançado inicialmente. Que me deu uma grande alegria, assim, o lançamento da 3ª edição. E é onde você narra. Eu falei, alguns momentos eu lia como um livro de poesia e outros eu lia como um livro de suspense, né? Porque apesar de você saber já como vai ser o final... O que acontece no meio e toda a preparação é um negócio, enfim... Conta um pouquinho, então, Ana, sem entregar tudo do livro, mas que tipo de situação inusitada, de suspense, como o Flávio falou, acontece numa preparação e também ao executar essa travessia? Então, Fernando, eu tentei uma vez e não consegui, né? Em 92. Então, na primeira vez, não deu para mim. E você parou no meio? Eu parei um pouco mais da metade, eu nadei. E então eu tinha treinado um ano inteiro, treinando forte, treinando muito, treinando bem. Em julho eu tinha ido para a minha primeira prova internacional, que era uma coisa que me surpreendeu, porque quando você se propõe a atravessar o Canal da Mancha, você precisa treinar muito, você precisa de muita resistência, você precisa de uma condição emocional que suporte aquelas horas todas na água fria e sozinha, né? Assim, é muito nadar longas distâncias, é muito para dentro, né? É uma coisa assim, quase não, eu diria que é mesmo meditativa. Claro. E você se volta assim muito para dentro, é um desafio em muitos sentidos. Mas o que o Canal da Mancha não exige de você é que você seja um nadador rápido. Isso o Canal da Mancha não pede, porque não tem tempo limite. Você pode atravessar o Canal da Mancha em quantas horas você quiser. Então, muitos nadadores bastante lentos já atravessaram o Canal da Mancha. E eu achava que eu me enquadrava nesses daí, entendeu? Nos bastante lentos que podem até atravessar o Canal da Mancha. E quando eu fui treinando, eu consegui participar de uma Copa do Mundo, que foi a primeira prova internacional que eu nadei, e antes da primeira tentativa do Canal da Mancha. Que foi uma prova, foi a mais difícil que eu nadei na minha vida, assim. Foi uma prova terrível. Essa é do Canadá? A do Canadá, do Lac Lac Saint-Jean. Saint-Jean. E era uma prova de 25 quilômetros, mas teve uma tempestade e o lago estava a 15 graus. Meu Deus.
E na água doce, né, lago, água mais pesada, e você flutua menos do que no mar, porque na água salgada você flutua mais. E eu levando um caldo atrás do outro, aquela prova muito, muito difícil, e quase desisti logo no começo, assim, e a Maro, mulher do Cláudio Plitt, que foi meu técnico para o Canal da Mancha, ela estava me acompanhando no barco. E quando eu falei para ela, eu falei, Maro, não chego nem na primeira boia, era a perna mais curta, porque foi num triângulo, a prova foi nadada. E eu falei assim, eu não chego nem nessa primeira boia. Aí ela, Ana, tá difícil para todas, eu vou te dar o chá de 15 em 15 minutos, você consegue. E eu acho que eu continuei nadando mais um pouco, assim, em deferência ao esforço dela, sabe? Mas a boia chegou, a primeira. Eu falei assim, bom, chegou a primeira boia, saindo do lugar eu tô, apesar de estar parecendo tão difícil. Então eu vou até onde der. Mas já meio que imaginando que provavelmente eu não ia conseguir entrar no tempo limite, que iam me tirar da água, que em algum momento eu ia entrar em hipotermia, sei lá, porque estava muito, muito difícil nadar. Aí eu consegui terminar. De 13 nadadoras que entraram na água, só 6 chegaram. Copa do Mundo. E a campeã mundial, a grande, gigante Shelley Taylor, uma australiana, que costumava ganhar as provas no geral, as provas de mundial, no geral, ela tinha... Geral masculino e feminino. No geral masculino e feminino. Ela ganhava provas no geral masculino e feminino. Chegava e o segundo... Teve um dos casos que contavam lá nessa ocasião no Canadá, era a ocasião, acho que um ano antes, em que ela chegou da prova de Atlantic City e... Em primeiro lugar, passou o Diego Degano, que era o campeão mundial. Então, não é que ela estava passando porque o melhor não tinha ido, não. Que coisa. Ela passou o campeão mundial no finzinho da prova. E ele, de tanto que se esforçou para não ceder o primeiro lugar geral, na hora que ele chegou, ele desmaiou. A Shelley chegou, abriu uma cerveja. O Diego Degano chegou e bluf. E ele era um grande nadador também, um argentino que, enfim, o campeão mundial. E então, ela era muito, muito boa, e nessa prova não deu. Ela teve uma hipotermia, foi tirada da água, né? Foi socorrida e saiu. E na hora que eu cheguei, porque todo mundo estava ali, o Cláudio Plitt me apresentava para as pessoas, né? E o Cláudio Plitt, que foi 5 vezes campeão mundial, e todo mundo sabia quem era, tal, ele me apresentava para as pessoas. Essa brasileira quer atravessar o Canal da Mancha, todo mundo olhava para mim, mas nunca vimos ela. Como assim? Ela quer atravessar o Canal da Mancha? E aí o Cláudio contando que, não, mas ela fez um treino de água fria lá em Mar del Plata, nada bem. Bom. Na hora que eu cheguei da prova, no Lac Saint-Jean, a Shelley, muito simpática, veio até a enfermaria onde eu estava tremendo, com um monte de cobertor aquecido e tal. Ela veio lá e disse, depois do que você fez hoje, o Canal da Mancha vai ser fácil para você. Não foi nada fácil. Mas foi um baita empurrão, né? Imagina, nossa, legal ver aquilo. Um incentivo tremendo, né? Imagina, eu olhei assim para a Shelley Taylor me dizendo, com isso que você fez hoje, o canal vai ser fácil. E o canal era o meu grande objetivo. Mas aí eu vi que, bom... Não é bem assim. Da mesma forma que ela, que... assim, 2 semanas depois desses 25 quilômetros em que não deu para ela terminar a prova, ela ganhou a prova de 42 quilômetros no mesmo lago. Então, não era uma nadadora inexperiente em água fria, ela já tinha atravessado o Canal da Mancha, ela nadava todo ano essas provas no Canadá, provas muito duras, muito frias, e naquele dia não deu. E
E, para mim, naquele dia da primeira tentativa, não deu. A gente abriu... Bom, enfim, é extraordinário. A gente começa a conversar sobre o assunto, mas assim, eu acho que falta uma contextualização do tamanho do feito que é atravessar o canal. Primeiro assim, porque nós não estamos falando para nadadores, né? Não é um canal de natação. Né? Então, assim, falando de geografia, o Canal da Mancha, né? Você atravessou da Inglaterra para a França, que é o canal que liga esses dois países, numa travessia de 36 quilômetros em mar aberto, nadando 9 horas e 40 minutos, que no dia 23 agora, se alguém não conseguir bater esse tempo, continua sendo o recorde latino-americano feminino. Ou seja, um recorde de 30 anos, que só demonstra a dificuldade de fazer isso. Não foram muitas pessoas que tentaram, mas só 10% dos que tentaram conseguiram, ou seja, é um negócio totalmente extraordinário. Hoje acho que está um pouquinho mais alta essa proporção, acho que essa proporção, 12 ou 13%. Porque, tudo mudou, assim. Mas foram o quê? 600, menos de 1.000 pessoas conseguiram atravessar o canal? Ou mais? Eu não sei como que está o número hoje, porque o que está no livro é o que eu recebi junto com o meu certificado. Que eram 600 e tantas pessoas. Eram 400 e... Então acho que está 600 eram é o atual. 600 e tantas travessias bem-sucedidas e 439, eu acho. Eu acho que se você olhar... Que 439 pessoas, porque algumas pessoas atravessam mais de uma vez. Mais de uma vez, era isso. Mas, ou seja... É um grupo muito seleto. 144 mulheres até aquele ano. Mas cresceu bastante os números. Tem bem mais gente atravessando o Canal da Mancha agora. Eu não sei como que está o número total atual, mas se olhar os números dos brasileiros lá no final, sim, como foi tendo bem mais gente atravessando, né, de brasileiro, porque eu coloquei no fim do livro todos os brasileiros que atravessaram. E a cada edição eu atualizo. Quer dizer, já está desatualizado, porque o livro foi lançado no primeiro semestre do ano passado, então já falta dos nadadores brasileiros do ano passado e desse ano, que já tem mais alguns. Mas ainda assim continua sendo um feito para poucas pessoas, né? Para muito poucas pessoas. E aí, contextualizando, inclusive, você tentou a primeira vez em 92, conseguiu em 93, mas até para contextualizar o momento, era um momento muito delicado, porque em 88 havia acontecido um acidente, uma tragédia, né, que foi a Renata Agondi. Enfim, se você pode contar melhor, até para contextualizar o momento que foi a tua... Então, a Renata Agondi, que... Bom, até a chegada da Poliana Okimoto e da Ana Marcela Cunha, eu diria que a Renata Agondi era o grande nome das águas abertas no Brasil. E ela tinha sido vice-campeã mundial no ano em que ela morreu no Canal da Mancha, em 88. Ela era realmente uma das melhores do mundo. Aqui no Brasil, ela ganhava sempre as provas geral masculino e feminino. Sempre. Ela entrava na prova, era para ganhar no geral, praticamente. E ela teve uma hipotermia na travessia do Canal da Mancha. O socorro não foi tão rápido quanto seria necessário e ela morreu. É uma tragédia, né? Uma tremenda de uma tragédia. Então, eu tinha um medo, eu acho que isso que me tirou da água em 92, porque eu tinha muito medo de entrar em hipotermia. Uma vez que você entra em hipotermia, você não pede mais socorro. Você... Você quer perguntar, como é que você sinaliza? Não sinaliza. Mas tem tipo uma escolta, né? Vai um barco do seu lado, né? As pessoas dizem, mas um barco vai te acompanhando. Não, eu que vou acompanhando o barco, porque é o barco que me dá a direção e tudo, né? E esse barco, quem está no barco, precisa estar de olho o tempo todo no nadador. E o nadador dá sinais, mas quando ele realmente já está em hipotermia, não pede para sair, porque entra num estado de semiconsciência antes de parar de nadar, antes de um desmaio, você começa a perceber sinais. O ritmo de braçadas cai muito, o ritmo de avanço mais ainda, porque o nadador já quase não sai mais do lugar, não tem mais força.
Ele perde a capacidade de articular palavras. Se você fizer uma pergunta, não tem condição de responder. E, às vezes, perde também a coordenação mão-boca. Você dá alimentação, ele não consegue pôr na boca, cai na água. Então, tem muitos sinais que um nadador em hipotermia dá. Mas é uma coisa delicada e difícil decidir tirar um nadador da água, né? E parece que ela já estava bem, quase chegando. E ela não quis sair da água quando... acharam que ela devia sair, e aí ela desmaiou e acabou sendo socorrida e veio um helicóptero, mas ela morreu no helicóptero no caminho do hospital. Qual era o meu medo? Meu medo era, eu estou sentindo muito frio. O frio no Canal da Mancha, pelo menos para mim, eu sofro muito frio, e hoje em dia, de novo, eu me pergunto, porque logo que eu atravessei o Canal da Mancha, as pessoas diziam, nossa! E eu dizia, qualquer um faz. Porque parece que tem esse fenômeno, quando a gente faz uma coisa, a gente fala, eu fiz, qualquer um faz. Fica fácil. E aí, depois desse tempo todo, eu de novo falo, mas como é que eu consegui ficar 9h40 naquela água a 16 graus? É muito frio. E eu sofro muito frio, eu sou muito friorenta. Mas, enfim, esse medo de que eu estivesse entrando em hipotermia e daí não fosse mais pedir ajuda, foi o que me tirou da água na primeira tentativa. Em 92. Porque eu me sentia péssima, me sentia muito mal. Um tanto do me sentir muito mal, acho que vinha justamente desse medo. E aí eu pedi para sair, o João Batista, meu tio, não só me patrocinou na primeira tentativa, mas foi para lá. Ele foi na segunda também, mas teve que voltar para o Brasil antes, é uma outra história. Mas ele viu que eu estava, assim, o Cláudio Plitt tentando me convencer a continuar, dizendo, você está bem, você está nadando bem, são momentos, vai passar. E o Cláudio e o João falou assim, não, ela quer sair, ela vai sair. E eu acho que mesmo que ele não estivesse lá, o Cláudio talvez não fosse conseguir me convencer, porque eu me sentia realmente péssima. Saí da água, menos de 5 minutos, talvez, depois. O Cláudio vira para mim, olha bem para mim e fala assim, não estás cansada, verdade? Foi duro. Não pode mais voltar para a água. Já era. Já era. E aí, na segunda tentativa, o que eu fiz foi, eu conversei com o Cláudio antes e falei, Cláudio, você sabe que eu quero muito atravessar o Canal da Mancha. Eu não acho que o Canal da Mancha vale a minha vida. Agora, eu já percebi, no ano passado, que às vezes a gente se sente muito pior do que de fato está, e às vezes a gente está pior do que o que a gente se sente. Nem está se sentindo tão mal assim, mas não tem mais condição de seguir. Isso, de fato, acontece. Assim. Tem uma coisa meio subjetiva de como você se sente. Durante tanto tempo, dá tempo de muito acontecer e desacontecer. E então eu falei, esse ano eu não vou pedir para sair, mas então você fica de olho em mim. Imagina. E se eu não estiver bem, você me tira da água, porque já vai sabendo que, por pior que eu estiver me sentindo, eu não vou pedir para sair. E realmente não passou em nenhum momento na sua cabeça? Não passou, porque eu acho que daí me deu essa tranquilidade enorme. O Cláudio virou para mim e falou assim, quédate tranquila, eu te cuido. Gente, isso é assim... Eu já tinha visto ano passado que ele sabia melhor do que eu. Que ele estava olhando, ele não tira o olho de você. E aí eu me senti assim, realmente segura, né? E aí, nessa hora que eu digo que não é um esporte muito individual, né? Porque a equipe faz toda a diferença. E não só isso, né? Porque a gente estava discutindo a questão do esporte antes e a gente está discutindo aqui o momento da travessia. Mas tem uma história antes que está no livro. Então, quando você fala, por exemplo, que você lembrou de momentos,
Então você teve a história da Shelley, que você contou que te incentivou, mas teve o Nuno Cobra, Teve o Nuno. Nadar montanha abaixo, enfim, tem muita coisa que acontece até chegar nesse momento. Né, o próprio vem aí do Luiz Gandolfo, do Luiz Gandolfo, que né? Então tem muita gente que participa dessa história toda, que eu acho que isso tudo faz o esporte, mas a gente vai chegar lá. Então eu queria começar a traçar já os paralelos com sustentabilidade, que é o que a gente conversa bastante aqui. Então, pontos mais óbvios, por exemplo, você citou a temperatura da água 16 graus, e eu já vi você dizendo que hoje a temperatura, por conta do aquecimento, já está até mais alta no Canal da Mancha. Está mais fácil atravessar. Está mais fácil. Você pegou o pior momento. mas eu queria aproveitar um gancho para falar disso, que você fala que na tua forma de nadar, e nadar quase 10 horas numa travessia, acho que dá tempo de fato para pensar muita coisa, e o ideal é pensar coisas boas, porque pensar coisas ruins te afunda no final das contas. É muito melhor pensar coisas boas. E num trecho você fala que sonhar belos sonhos, lembrar de pessoas que amamos, ou cultivar a esperança de um mundo transformado, onde haja menos ódio, mais compreensão, menos preconceito e mais conhecimento e entendimento do outro, menos egoísmo e mais partilha, aquece e dá força. Isso foi quando você atravessou há 30 anos. O que esse mundo te faz pensar hoje quando você nada? Olha, eu penso muito nessa questão da sustentabilidade de fato. Eu acho que essa é a grande questão do nosso tempo, que a gente precisa, já devia ter respondido faz tempo, mas a gente é uma emergência mesmo, né? É para já. Não pode ser uma transição para daqui a pouco. A gente precisa, de fato, transformar o nosso modo de estar no mundo, né? E, inclusive, nesse sentido de você deixar de pensar que a economia precisa de crescer indefinidamente para sempre, por exemplo. É uma loucura isso. Uma loucura. Nós temos só esse planeta. O que você está querendo tirar? O dia do planeta foi que dia esse ano? Vocês já... Puxa, está cada vez mais cedo, né? Está cada vez mais cedo, né? Julho, não tem como a Terra suportar esse... Que é o dia em que a gente consome... aquilo que a Terra consegue produzir, repor, e daí a gente entra num crédito. A gente entra no vermelho, cada vez mais cedo, sei lá, em agosto. Eu acho que está em julho já. Está em julho já, enfim. E aí eu penso muito nisso e penso na sustentabilidade como uma questão de resgatar, talvez, uma capacidade de construir uma sociedade que seja mais colaborativa e que não deixe ninguém para trás, diminuir as desigualdades. Eu acho que a gente não vai conseguir criar uma sociedade sustentável se a gente não enfrentar as desigualdades brutais que a gente tem no mundo hoje. E aí, bom, enfim, eu vejo a questão da Amazônia. Eu estou programando em dezembro nadar os 30 quilômetros no Rio Negro, em comemoração aos 30 anos do canal. Que bacana. Que você já fez essa... Eu fiz em revezamento, né? Eu fiz em revezamento ano passado, com 2 amigos, e esse ano eu quero fazer solo. Que legal. E eu acho que essa questão da Amazônia, que a Eliane Brum diz, né, a Amazônia centro do mundo... de fato, a gente não pode prescindir da Amazônia, tampouco do Cerrado, que, né, o desmatamento ainda não começou a cair no Cerrado e a gente precisa muito enfrentar essa questão. Afinal, tem nascentes importantíssimas lá e tal. Mas a gente sabe que sem a Amazônia a humanidade tem muito pouca chance de sobreviver nesse planeta, né? Realmente não tem como, assim. E aí eu sonho com esse mundo em que a gente protege a natureza
e procura restaurar também a natureza e viver mais em harmonia, talvez aprendendo um pouco com os povos originários, e que a gente precisa também perceber que eles fazem grande parte desse trabalho de preservação de ecossistemas que são vitais para a gente hoje. Sem dúvida. Né? Então, nossa, penso muito. E aí eu fico sonhando com esses mundos enquanto eu nado. Agora, pensando no esporte, como que você acha que o esporte pode contribuir? Que você falou uma coisa muito importante aí de uma sociedade mais colaborativa. E antes até você fez uma relação, ó, eu faço um esporte que parece ser individual, mas depende de uma equipe. A gente vê muita colaboração, muita cooperação no esporte, né? Principalmente nas grandes competições. E quer queira, quer não, mesmo que seja a cada 4 anos, as pessoas param para assistir uma Olimpíada, param para assistir uma Copa do Mundo. Como que o esporte pode, na sua opinião, participar mais para tentar mudar esse cenário, Ana? Olha, o meu esporte, especificamente, eu acho que ele tem uma condição privilegiada para chamar atenção para as questões do meio ambiente, porque, bom, a gente nada na natureza, né? Ao contrário da natação em piscina, a gente vai para o rio, a gente vai para o mar, a gente vai para as represas, a gente está na água. Na época que eu era nadadora mesmo, em 92, nadei uma prova pela despoluição do rio Vltava, em plena área urbana de Praga. Olha. E, quer dizer, a água não estava muito limpa, mas estava ali nadável. A gente não ficou doente. Enfim, mas a prova era para chamar atenção para a questão da poluição do rio. E aqui em São Paulo, antigamente, bem antes de eu começar a nadar, mas os clubes tinham coxos no Rio Pinheiros. O Pinheiros, que é o clube que eu nado, a piscina não era uma piscina, era tipo um coxo no Rio Pinheiros, onde as pessoas treinavam no rio. Sim. E existia no Rio Tietê a travessia de São Paulo a nado. Olha. E hoje é sonho, né? Um sonho assim. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, um amigo meu, o Zé Pulpo, ele da Canoar, ele fez um movimento bem importante assim pela despoluição do Tietê. E a gente, naquela época, pensava que, sei lá, em 20 anos, quem sabe, a gente pode sonhar com um rio despoluído. Sim. E já passou mais de 30, e nós estamos ainda nessa situação, né? Então, eu acho que o meu esporte, ele dialoga muito com a questão das águas, principalmente, né? Mas eu acho que todo esporte tem esse potencial que você estava dizendo. Porque ele engaja, né? Porque engaja, porque tem essa possibilidade. Nós, atletas, acho que a gente precisa se capacitar mais, talvez, para desenvolver o pensamento crítico e se engajar um pouco mais. E isso eu acho que é uma dificuldade, porque no esporte a gente acaba sendo doutrinado, eu vou dizer, não sei se essa é uma boa palavra, mas, enfim, costumam tentar nos convencer de que a gente não pode se envolver com nenhum engajamento político, nada dessas coisas, porque isso vai tirar foco da preparação, do treinamento, da competição e vai prejudicar a performance. O fato é que não existe muito estímulo para um engajamento do atleta em questões sociais, ambientais, culturais e etc. E casos como uma democracia corintiana, como a Carol Solberg, como a Joana Maranhão, como o Raí. Isso são as exceções do esporte, né? Verdade. Mas se o atleta com o poder de voz, principalmente os mais conhecidos, né, se engajar na questão da sustentabilidade e compreender a importância dessa emergência climática que nós estamos vivendo, eu acho que o esporte tem muito, muito a colaborar.
Até porque a gente tem talvez esses 3 pilares, né? A gente fala da questão do meio ambiente ou da sustentabilidade, a questão da educação e a questão do esporte. São 3 unanimidades. Todo mundo fala, né? Não, precisamos despoluir o rio, precisamos preservar a Amazônia, precisamos educar. Um país sem educação, né? E o esporte salva, o esporte, enfim, disciplina e etc. Você fala até de inclusão, né? Pelo esporte. Exatamente. E no final das contas, na prática, são todas pautas que são deixadas de lado, subjugadas pela questão econômica. Entra sempre isso. Mas o meio ambiente... Mas pera um pouquinho. Mas o mercado, o Deus mercado, meu Deus. Não é? E quando a gente fala dessa questão do esporte, e aí sim com o viés econômico, a gente está falando de uma parcela mínima dos atletas em si, que o esporte não é isso, né? O esporte não é só o esporte de alto rendimento, é também isso. Mas para a população, para a questão de social mesmo, para o impacto social que o esporte pode provocar, a gente está falando de uma abrangência muito maior, que é o que você faz nos atletas pelo Brasil, no esporte pela democracia. Esporte pela democracia, entra nisso. E como é que a gente está nessa questão? Bom, enfim, como é que a gente está? A gente sofreu uma queda, né, uma rasteira forte agora, recentemente, com a queda da ministra, né, assim, da Ana Moser. Assim, eu não me conformo. Eu não consigo me conformar com a queda da Ana. Porque era a oportunidade, uma oportunidade realmente histórica da gente ter uma política pública que fosse de Estado e não de governo, ou seja, uma política estruturada de democratização do acesso ao esporte, um esporte que inclui, um esporte que dialoga com outras áreas importantes em que está muito relacionado, como a educação e a saúde, e que, esse esporte que pode fazer toda a diferença na construção de uma outra sociedade. Que não é uma fabricação de atletas, que não é uma fabricação de atletas, embora quando você democratiza o acesso, você acabe descobrindo mais talentos. Como consequência, não como fim. Como consequência, não como fim. Exatamente, como consequência. E a Ana Moser, que já tem esse trabalho consagrado no Instituto de Esporte e Educação, né? De inclusão pelo esporte. Sim, ela já tem esporte. E ela já sabe como fazer. O que ela foi fazer no Ministério foi dar escala a uma coisa que ela já está cansada de saber como fazer. Então era uma oportunidade histórica, realmente. E o que é? O que a gente precisa fazer? O que é preciso fazer? Então, eu acho que uma grande parte, seria muito melhor ter a Ana Moser para dizer o que é, né? Não, claro. Mas, enfim, eu acho que uma grande parte é formação de professores, porque, lamentavelmente, a política esportiva muitas vezes é pensada como vamos fazer equipamento. Vamos fazer campo, vamos fazer quadra e tal. Não é que a estrutura não seja importante, mas o fato é que dá para você fazer muita coisa com bem pouca estrutura se você tiver pessoas bem capacitadas. E muitas vezes essa estrutura que é feita numa ideia meio eleitoreira, vou construir uma quadra aqui no ano eleitoral e vou inaugurar uns meses antes. No limite antes da eleição, né? Tem um tempo antes da eleição que não pode fazer isso. Não pode fazer inauguração. Então, eles vão lá, inauguram no limite antes da eleição. Olha que linda quadra, não sei o quê, não sei o quê. Você vai lá 3 anos depois, 2 anos depois, a quadra está sucateada, largada, subutilizada. E não tem ninguém praticando esporte ali. Porque não era uma coisa sustentável do ponto de vista da prática esportiva. Equilíbrio. Né? Você precisa ter gente. Acho que a Ana Moser ela trazia essa ideia de vamos aproveitar todas as estruturas que a gente tem, que estão subutilizadas ou tão largadas. Vamos abrir as escolas no fim de semana. Vamos formar professores.
Vamos engajar a comunidade, né? Essa sensação de pertencimento que o esporte pode trazer. Muitas vezes a gente pensa no esporte como só uma competição, assim, mas tem uma coisa de uma possibilidade de fortalecimento comunitário através do esporte. E tudo isso é uma visão que a Ana Moser estava trazendo para o Ministério. É uma perda, eu não tenho dimensão do tamanho da perda que foi a demissão da Ana Moser no Ministério do Esporte. Eu não me conformo. E a gente, além de perder toda essa parte de educação, de inclusão das pessoas, a gente acaba escondendo ou não tendo o potencial, agora falando de esporte mesmo, potencial olímpico, que muitos gringos de fora não acreditam que a gente tem esse tamanho de população, né, num país enorme, e que a gente não consegue ter uma variedade de esportes em destaque, como outros países muito menores conseguem entregar numa Olimpíada. A gente acaba focando só nos esportes mais tradicionais, né, o futebol nem precisa falar, mas mais aqueles de quadra e tudo mais, e a gente não tem representante em uma série de outras categorias, modalidades na Olimpíada, porque não abre espaço para outros esportes também, né, Ana? Lamentavelmente, é muito o que acontece, e uma grande parte disso é que as entidades esportivas, muitas vezes, querem focar só no resultado. E, talvez a gente precise fazer a política para ganhar essa democratização e esse acesso de toda a população, e de um esporte que também seja para toda a vida, né? Eu estou com 53 anos e agora treinando para os 30 quilômetros, né? Eu acho que, assim, houve um momento da minha vida em que eu não tinha condição de praticar esporte. Eu penso em várias questões que influenciaram nisso. Por exemplo, eu me divorciei quando minha filha era pequena, tinha 4 anos, acabei criando muito sozinha, nossa, não dava tempo para nada, eu trabalhava sempre enforcada com as contas, como fotógrafa, então, né, não podia nunca recusar um trabalho que aparecesse, e era tudo eu que levava, eu que buscava, eu que... sozinha, né? Então, eu não conseguia ganhar uma regularidade, apesar de ser tão vital para mim nadar, eu não conseguia ganhar uma regularidade de treino, porque era inviável na minha vida, não cabia na minha vida. Então, eu penso em várias coisas. Por exemplo, tem gente que diz, é uma questão de querer e de prioridade. Se você quiser, você pratica esporte. Não, gente, tem muita gente que... muita gente que não, assim, está vivendo em modos de sobrevivência, e se você for falar, olha, você precisa fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana para viver saudável, a pessoa vai falar assim, que hora você quer que eu durma? Estou dormindo 4 horas por noite... a pessoa sai de casa, acorda às 4 da manhã, sai de casa, pega 3 conduções, trabalha durante 8 horas, ou 9, se você considerar que parou ali 1 hora para o almoço, talvez. Aí pega mais 3 conduções, chega em casa, os filhos já estão até dormindo, e daí ainda tem que deixar a comida pronta para o dia seguinte. Onde? A gente precisa de pensar em redução de jornada de trabalho, que também tornaria o mundo mais justo do ponto de vista de ter trabalho para mais gente, porque nós estamos, evidentemente, fazendo poucas pessoas trabalharem demais e um grande número de pessoas não terem trabalho, e trabalho é importante para qualquer pessoa, né? Então, são tantas questões envolvidas, acho que eu até me perdi na pergunta. Eu sou assim, em devaneio. É assim que eu nado. Não, mas você abordou bastante coisa muito relevante, né, Flávio? Não, mas até porque essa condição toda acaba desfocando a importância do esporte, porque faz com que o esporte vire uma opção de ascensão social, e não é isso. Porque aí o Brasil vira o país do futebol, né? Mas não o futebol como prática esportiva, mas o futebol como uma oportunidade de você ir para a Europa ganhar dinheiro. Cria uma ilusão numa... Que depois... Bacana, tá ok, mas não é isso. E depois, né, Flávio, a gente tem que lembrar que, na verdade,
a imensa maioria dos jogadores de futebol ganha muito pouco, Claro. muito mal, e É. nunca vai nem fazer um pezinho de meia para dar conta depois na hora da aposentadoria precoce, entendeu? Exatamente. E na hora de fazer a transição de carreira, não se preparou para fazer outras coisas. Então, uma outra coisa que a Ana Moser colocava era da transição de carreira, uma outra, a questão de gênero, uma outra, o racismo. Sem Ela estava dúvida. fazendo um trabalho, mas um trabalho assim fantástico à frente do Ministério. Enfim. Mas o trabalho... Agora a gente precisa de cobrar e tentar ver o que a gente consegue ainda. E o trabalho em paralelo, mesmo não acontecendo no Ministério, infelizmente, ele acaba acontecendo no Atletas, no Esporte pela Democracia. Nós vamos e continuar tentando, né? Continuar falando, procurando influenciar as legislações, que é o que a gente faz na Atletas pelo Brasil, né? A gente faz essa advocacy por esporte para todos. E a Ana Moser é uma das fundadoras da Atletas pelo Brasil, inclusive, junto com o Raí, junto com a Hortência, com mais atletas, enfim, mas a Ana Moser sempre teve um papel muito, muito importante na Atletas pelo Brasil. E a gente vai lá na associação continuar esse trabalho de procurar trazer a importância dessa legislação que estruture essa política pública de Estado para o esporte e para a democratização do acesso ao esporte. E fazendo com que o esporte não seja só de 4 em 4 anos, né? Exato. Aqui, aliás, isso não é o esporte, né? público A competição é de 4 em 4, mas né? O esporte é o que acontece no meio entre as competições. E a gente Outro nunca sabe dia o que tá sendo feito, eu né? até repostei, já não me lembro quem tinha postado, mas um meme que dizia assim, olha, querer achar que o professor só trabalha quando está em sala de aula é como querer achar que o atleta só trabalha, só faz esporte quando está competindo. Exatamente. Né? Não vê toda uma preparação que é absolutamente fundamental, né? Exato. E eu coloco muita culpa, como jornalista, na imprensa, que também deixa de noticiar toda essa preparação, toda essa luta desses atletas. Que a gente vê o cara lá, né, competindo numa Olimpíada, acho que foram 4 anos de tranquilidade, o cara tá lá e tal. Eu até nem lembro do nome do atleta, mas o último medalhista lá do salto com vara, ele tem que treinar salto com vara em outro país, porque não tem onde praticar aqui esse esporte. Isso é um absurdo. Não tem onde praticar salto com vara aqui. Então, enfim, a gente não tem esses bastidores aí, que é muito duro, então isso ajuda a não valorizar. Né? A natação, ainda hoje, a maior parte dos nadadores vai para o exterior, né? Treinar. E nós temos algumas boas equipes aqui no Brasil. O Pinheiros é um exemplo, assim, é o clube que mais leva atletas para a Olimpíada. Mas na minha época de nadadora, treinando em alto rendimento lá antigamente, isso era mais pronunciado ainda. Era raríssimo você ver um atleta que, de fato, treinava aqui no Brasil. Era Incrível, muito, né? muito difícil ver um atleta que estivesse num nível de competições internacionais, mundial, Olimpíada, se preparando para esse tipo de competição e que estivesse treinando aqui no Brasil. Quase não tinha. E, bom, quando eu penso em natação, então, a dificuldade de acesso à piscina. Sim. Né? A gente tem uma infinidade de gente que não sabe, adultos que não sabem nadar. Não é incomum quando a pessoa fala assim, nossa, você atravessou o Canal da Mancha, sabe que eu não sei nadar? Eu falo assim, gente, eu queria ensinar. Porque, para mim, é tão bom nadar, né? O que me dá vontade imediatamente é, nossa, eu quero uma piscina para ensinar essa pessoa a nadar. É incrível. E de novo, né? Num país de Ricardo Prado, de Gustavo Borges, de Fernando Scherer, Fernando Fernando Scherer. Scheffer.
Joana Maranhão. Joana Maranhão, Poliana Okimoto, Ana Marcela Cunha. Né? E aí a gente fala dos atletas no tênis de mesa, dos atletas do salto com vara, dos atletas do atletismo em geral. E a gente fica focado em fazer quadra de futebol que fica sucateada. Né? Porque é uma questão de política e de sustentabilidade como tudo. Né? A gente quer preservar a Amazônia, mas se preocupa com isso. Não a gente aqui, mas esse assunto vem à tona quando tem COP. Né? E o que você faz e tinha no que meio? ser no todo dia. E a gente precisa saber que a gente vai ter que abrir mão de certas coisas. Exato. A gente não pode achar que a gente vai fazer essa transformação que torna o nosso modo de vida sustentável sem abrir mão de algumas coisas. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não tem como. Exato. Mas é exatamente a sustentabilidade é isso. É você equilibrar. Você tirar um pouquinho de um lado, colocar no outro e balancear esse tipo de coisa. Né? E, de novo, a gente fala das políticas de cultura e tudo mais, é comprovadíssimo a questão tanto da prática esportiva quanto da questão da saúde. Né? Então, se você quiser justificar, inclusive do ponto de vista econômico, a economia que você tem nos investimentos, nos gastos com saúde... Você economiza se você investir em esporte como política pública, democratizar o acesso ao esporte. E esse esporte para toda a vida, que a Ana Moser também falava. Né? Assim, porque o esporte para as crianças é relativamente fácil você resolver a questão, porque basta você colocar nas escolas. Sim. Relativamente por quê? Porque estão tirando a prática esportiva e a educação física das escolas. Mas... tá lá, as crianças estão na escola, né? E se você colocar o esporte na escola, a atividade física, enfim, você resolve essa questão. Aí tem os adultos, que daí passa por essa coisa de redução de jornada de trabalho, que eu falei, e por tantas outras questões, e pelas questões culturais, de acesso a espaços, de acesso a professores, a orientação e tudo isso, né? Assim, o esporte devia ser praticado sempre, não é para ser só quando a gente é jovem. E a curva é assim, ela é assim, ó, de prática de atividade física. Pelo contrário, né? Agora também que eu entrei nos 50, enfim, a gente já tem discutido bastante da questão a questão da importância da prática esportiva. Né? E eu gosto de falar a minha idade porque tem essa coisa mesmo, né, de achar que é coisa para jovem. Pelo contrário. E não, né? Assim, lógico, tem muita gente praticando esporte master, tem ótimos exemplos. Ontem eu estava repostando a entrevista num podcast do Hélio de la Penha. Que ele começou a nadar. Que ele começou a nadar quando levou os filhos para a escola e depois se apaixonou pela natação em mar aberto e está nadando. E ele conta que ele até tinha um certo medo, ele não sabia nadar, era adulto, não sabia nadar. Foi aprender quando levou os filhos para a escola de natação. E aí, dizendo, né, como que isso é legal para ele, é bom para ele. Eu gostei muito de uma frase que ele disse, assim, que ele acredita a uma coisa que vem com a idade, e não sei se é necessariamente uma coisa que vem com a idade, mas eu gostei muito da frase. Ele falou assim, que você pode participar de uma competição sabendo que você não vai ganhar. Claro que pode. Desde que a valorização do vencedor não seja desse jeito que é hoje, entendeu? Assim, lógico, sempre, e acho que isso é uma das coisas muito injustas do esporte, porque para que o esporte seja possível, você precisa dos atletas, inclusive dos que não vão ganhar. Você precisa de todos. E o esporte concentra os resultados financeiros, os ganhos, só naqueles que realmente
são os melhores dos melhores. É um abismo o que ganha o primeiro colocado numa Olimpíada e o que ganha o oitavo, que está na final olímpica e que é um nadador ou um atleta, enfim, sensacional, impressionante, e não tem a valorização devida. E aquele circo todo aquele show não poderia ser feito sem todos eles. Essa desvalorização, sobretudo aqui no Brasil, né? O brasileiro do não, segundo lugar mundial. horrível. É mundial. É um reflexo da desigualdade que a gente discute. É um reflexo da desigualdade. Eu não sei se é em todos os lugares do mundo, mas assim, para onde eu olho, eu acho que é bem parecido com aqui no Brasil. Deixa claro, um reflexo da desigualdade é a forma com que a sociedade enxerga essa coisa do primeiro que é bom, né? Exato. Entendeu? É nessa desigualdade que você concentra cada vez mais a pirâmide em quem... Né? E incentiva com que o primeiro continue sendo o primeiro e cada vez mais distante do segundo. Né? Porque... E isso eu acho que está relacionado com uma coisa que eu estou estudando agora, que é assim, eu tentando entender por essa questão da maior parte dos atletas parecer ser politicamente de direita. Eu fui tentando entender como é que essa linguagem da meritocracia ela se ajusta muito bem no campo esportivo. Eu acho que não precisaria ser assim, mas tem sido assim. E então a história do atleta sempre contada do ponto de vista do esforço, da superação, óbvio, porque tem muito esforço envolvido na preparação de um atleta. Claro que tem. Mas você também pode contar de outros pontos de vista, ou pelo menos trazer os outros pontos de vista, por exemplo, do privilégio de ter acesso a uma piscina, de ter acesso a um bom professor, ou de ter sido a sorte de ter sido descoberto o seu talento e alguém te trouxe, né? Se você tiver nascido num meio mais desfavorecido do que o que foi o meu caso, que nasci num meio mais privilegiado e tive oportunidade de praticar, né? E de ter professores, e de ter espaço, e de ser associado de um clube, e tudo isso que não é todo mundo que tem. Mas aí, quando você fala é uma questão de mérito, e vencem os melhores, e o esporte é bacana porque realmente vence o melhor e quem se esforçou mais, primeiro que isso não é verdade, porque tem a questão do talento, tem a questão da loteria genética, do dia, né? Tem a questão das próprias oportunidades que eu estava falando antes, tantas outras coisas. Então, não é verdade. Não é só mérito, não é só mérito que faz um atleta ser bem-sucedido. Mas a ideia se encaixa bem na coisa do esporte. E quando a gente acredita que vence o melhor e quem não está bem, isso na vida, é porque não se esforçou o suficiente, a gente tende a achar, não tenho nada com isso. É só uma responsabilidade de quem não se esforçou. E isso enfraquece o tecido social. Tem um livro bárbaro que chama A Ditadura do Mérito. Não, acho que é A Ditadura do Mérito, do Michael Sandel, que também escreveu Justiça, enfim, é um professor de Harvard, e ele fala sobre como essa crença, que é uma crença mesmo, né? É uma crença, essa crença de que cada um tem o que merece, enfraquece o tecido social e a ideia de que a gente não devia deixar ninguém para trás e de que a dignidade humana devia ser para todo mundo, entendeu? Então, a gente teria que construir uma sociedade que permitisse que a dignidade humana fosse para todo mundo. Só que, na medida que a gente acredita que cada um tem o que merece, a gente passa a deixar isso mais de lado. Total. E o meu medo é que cada vez mais tem gente, coaches, né, falando sobre isso. Todo lado, né? É terrível, assim. Dizem... outro dia eu vi um vídeo sobre vitimismo.
E aí a mulher falando, olha, a vítima, ela está no lugar mais confortável que existe, é uma grande zona de conforto, porque ela não precisa fazer nada e todo mundo faz tudo por ela e não sei. E eu ouvindo aquilo e falando assim, gente, mas... Bom, em primeiro lugar, assim, o que mais me chocou foi... ela está falando a vítima estava escrito o vitimismo é manipulação no vídeo, assim, destacado no vídeo todo. E assim... Talvez algumas pessoas queiram se aproveitar de se colocar numa posição de vítima para conseguir alguma coisa. Talvez. Mas dizer que qualquer pessoa que está se sentindo vitimada de alguma forma, que está numa situação ruim na vida, está numa zona de conforto, eu acho um contrassenso de todos os tamanhos. Fora o tanto que isso enfraquece a luta de quem luta contra todas as formas de opressão e violência. Por exemplo, a gente vive num país estruturalmente machista, em que mulheres são assassinadas porque os homens se sentem proprietários das mulheres. Que não aceitou o fim do relacionamento e matou. A gente vê notícia disso toda hora. E aí você escuta, foi culpa da roupa, foi culpa... Vão dizer que ela estava fazendo vitimismo quando ela denunciou que estava sofrendo violência doméstica? E aí ela fica lá naquela posição e ela é dependente. Gente, essa luta é muito difícil e muito importante. Aí eu acho mesmo que a gente precisa resgatar a nossa capacidade de conversar e de ter pensamento crítico e de tentar questionar essas ideias que são hegemônicas. Porque a ideia do poder hegemônico, ela tende a ser aquela fácil, que você fala assim, o justo é cada um ter o que merece. Em princípio, parece que faz bastante sentido. O justo é cada um ter o que merece, de acordo com o esforço que fez. Mas se você pegar toda a complexidade da sociedade, isso é uma falácia, uma impossibilidade, não é assim, não tem sido assim de jeito nenhum. E se a gente acreditar nisso e não... Né? Verdade. Parece o óbvio, né? Mas a gente precisa resgatar a humanidade, que é o negócio mais incrível, né? Porque é difícil você falar assim, quando a gente perdeu, né? Para isso que a gente continue com vozes como a da Ana Mesquita nos ajudando aí a manter esse alerta vivo para a gente não cair nessa falácia aí da meritocracia pura e simplesmente. Ana, muito obrigado por sua presença, adoramos o papo. Fernanda. Queria que você deixasse sua rede social, o pessoal acompanhar você e também onde que encontra o livro. O livro está fácil de comprar atualmente, está nas livrarias, acho que tem inclusive nas lojas físicas disponível agora. E, bom, dá para comprar pela internet, pelo site da Grua Livros, que é a editora. E a minha rede social, atualmente estou só no Instagram, eu fui apagada das redes sociais no ano passado. E estou só no Instagram atualmente, Ana Mesnix 1. Muito bem, a gente vai deixar também no link na descrição aí para você não errar e também com acesso ao livro. E Ana, muito obrigado por tudo que você fez pelo esporte, parabéns pelos 30 anos da travessia. Muito obrigada. Depois dê notícias lá do Rio Negro, hein? Eu dou notícias, sim. Nossa, eu tô com frio na barriga que você nem sabe. Mas se não fosse um desafio, que graça que ia ter. É isso aí, muito bem. E obrigado a vocês que acompanharam mais um episódio aqui do Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe esse papo, assim mais gente tem acesso a essa conversa super gostosa aqui, importante, com temas muito relevantes que a gente teve aqui com a Ana. Eu sou o Fernando Tuller. Sou Flávio Lini Salles. Esse foi mais um Para e Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.